Se você se considera conservador em relação ao dinheiro, mas não quer abrir mão de um bom retorno com renda mensal, então você está no lugar certo. No vídeo de hoje eu vou te falar a respeito do melhor investimento para quem tem medo de investir em ações, mas quer ir além dos títulos do Tesouro Nacional. Desde pequeno eu sempre ouvi que investir em imóveis é algo seguro e que dá retorno certo. Em partes isso é verdade, mas já há alguns anos existe a possibilidade de se investir no mercado imobiliário sem ter a dor de cabeça que ele traz. E eu estou falando dos nossos queridos fundos de investimento imobiliários, ou conhecidos pela sua sigla FIIs. E são muitas as vantagens quando a gente investe nessa modalidade. Eu vou citar algumas delas. Antes, vamos olhar aqui esse gráfico que traz o retorno do IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários da bolsa, comparado com a NTN-B, que é o título do Tesouro mais longo. Nos últimos 10 anos, a gente vê que essa linha vermelha, que representa aí o índice dos fundos imobiliários, sempre esteve à frente, exceto em dois momentos em que a linha encosta. Ou seja, o investimento em fundos imobiliários traz aí um retorno maior do que o investimento no Tesouro Nacional e, é claro, né, espera-se que realmente ele remunere melhor por trazer um pouco mais de risco. Mas esse risco pode potencializar os resultados. Agora, como é que funcionam esses fundos imobiliários? Bom, eles são ativos negociados na Bolsa de Valores e cada um tem um CNPJ próprio. E quando você compra uma cota, que é uma fração, você se torna sócio e passa a ter o direito de receber sua parte dos dividendos, de modo proporcional, é claro. E no que os fundos imobiliários podem investir? Bom, eles investem em imóveis de vários setores, como por exemplo, shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas, que são os grandes escritórios, imóveis do setor educacional ou de varejo, por exemplo. E se você já construiu ou reformou o imóvel, sabe do que eu estou falando, dá muita dor de cabeça, não é mesmo? Toda obra tem muito problema. E aí depois vem aquela questão do habite-se, os contratos, os gastos em cartório, etc e tal. E aí depois que você já tem o imóvel tudo bonitinho, na hora de alugar é diferente? Não. Tem mais burocracia. Documentos da imobiliária, do locatário, enfim, é um inferno. Mas com os FIIs é outro papo. Você não precisa se preocupar com nada referente aos imóveis. E sabe por quê? Porque eles têm uma administração profissional. Eles cuidam de tudo, de toda a papelada, de toda a burocracia. A sua parte é só o quê? Receber os dividendos no final do mês. É isso mesmo, porque como cotista do fundo, você vai ter direito a receber todos os meses a sua parte referente a esses, entre aspas, aluguéis, que são denominados proventos, mas pode chamar de dividendos, a gente entende. E como que funciona? O dinheiro dos dividendos é depositado na sua conta da corretora. E aí, você pode fazer o que quiser com ele. Pode tirar ou, melhor, pode deixar lá e reinvestir, comprar cotas de outros fundos imobiliários ou aumentar as posições que você já tem. Quanto mais cotas você tiver, mais dinheiro você vai receber. E aí, parece bom para você? Diz aqui para mim nos comentários. Me diz também se você tem um amigo ou amiga que tem medo de investir. Compartilha esse vídeo com ele e não deixa de se inscrever aqui no canal, gente. Deixa eu contar uma coisa, eu era um desses medrosos lá atrás. Mesmo tendo já certo conhecimento, eu não queria investir em nada que fosse diferente da renda fixa. Mas eu sabia que se quisesse maximizar meus resultados, não tinha jeito, eu teria que correr para a renda variável. Mas eu não queria investir em ações. Mas quando eu estudei a fundo os fundos imobiliários, aí eu perdi o medo da chuva, entrei e passados quase 3 anos já desde que eu comecei a investir, eu não tenho dúvidas nenhuma, é o melhor investimento para você que é conservador e quer sair da renda fixa. Fica aqui comigo que eu vou te explicar o porquê. Escuta aqui, deixa eu te falar uma coisa. Vamos supor que você queira investir no mercado imobiliário e que você deseje comprar um terreno para depois construir uma casa, para poder alugar, ou você já compra uma casa direto, um apartamento, um galpão, enfim, tendo a ideia de alugar e poder viver de renda. Muita gente quer fazer isso, mas dificilmente você vai conseguir fazer isso, por exemplo, se você tiver 100 mil reais na mão. Hoje em dia é bem difícil você conseguir comprar um imóvel nesse valor para que você consiga alugar e ter renda. E justamente aí que está uma das maiores vantagens dos fundos imobiliários em relação ao mercado tradicional. É que você não precisa ter os 100 mil reais para começar a investir. Com apenas 10 reais, é isso mesmo, 10 reais, já dá para comprar cotas de alguns fundos imobiliários e no mês seguinte ao da compra você normalmente já vai receber os seus dividendos. Obviamente, né, o seu retorno em relação aos 10 reais vai ser pequeno falando em termos absolutos, mas dependendo do fundo, esse retorno ele pode ser superior a 1% ao mês. Ou seja, para cada 100 reais investidos, você vai receber
R$ 1. Ou, para cada R$ 1.000, você vai receber 10. Para cada 10.000, receber R$ 100. E aí a coisa começa a ficar já interessante. Vamos pensar na seguinte situação, que você tem 100 mil na mão, sei lá, recebeu aí um fundo de garantia, estava guardando já um dinheiro e fala assim, agora eu vou investir. E aí você decidisse que vai montar uma carteira aí de fundos imobiliários, você escolhe alguns fundos e de repente a sua rentabilidade mensal vai ser ali em torno de 1%, só para facilitar o cálculo. Com esses 100 mil investidos, você vai receber mensalmente ali em torno de R$ 1.000. E aí você pode fazer o que você quiser, pode sacar, né, e usar para pagar suas contas, ou melhor ainda, você pode reinvestir, comprar mais cotas e aumentar o seu patrimônio. Por ser renda variável, os dividendos dos fundos imobiliários eles tendem a ter uma oscilação de um mês para o outro, e isso é absolutamente normal. Mas se você é uma pessoa conservadora, com certeza você não vai querer muitas oscilações. Então, o que você pode fazer? Escolher fundos mais conservadores, fundos mais tranquilinhos, que vão pagar de uma forma mais linear e assim você vai ter uma previsibilidade em relação aos dividendos. Claro, fundos mais seguros tendem a pagar menos, mas se o que você busca é previsibilidade, tem muitas opções boas no mercado. Eu vou te mostrar agora uma simulação que eu fiz lá no site do Funds Explorer, um dos melhores sites do mercado para entender mais sobre os fundos imobiliários. E como que eu fiz essa simulação? Se eu tivesse 100 mil e tivesse investido há 4 anos, como é que estaria a minha carteira? Quanto eu teria recebido aí de dividendos? Confere aqui comigo. A gente vai lá em ferramentas, né? Carteiras, e aí eu criei essa carteira colocando alguns fundos tradicionais. HGBS é de shopping, BTLG logística, KNRI é um fundo híbrido e o HGRE é um fundo de escritórios. E aí eu coloquei aí esses valores, né, que totalizando daria 100 mil há 4 anos atrás, né, lá em novembro de 2018. E como é que estaria? O BTLG teria valorizado aí, né, cerca de 42%, portanto aumentou bastante, né, o valor aí da cota. HGBS estaria com uma pequena desvalorização, HGRE estável e o KNRI também próximo ali do HGBS, menos 4%. Meu patrimônio seria hoje de 107.609, né? Teria aumentado. E tá ali, ó, bem dividido, né? E olha o tanto que eu teria recebido em 4 anos, R$ 27.700 só em dividendos. Se eu olhar ali, ó, como começou, né? Então ele começou pagando ali, ó, na casa dos 550, né, de dividendos, foi aumentando um pouquinho, mas em 2020, né, o que aconteceu no mundo, né? Teve a pandemia, derrubou um pouco aí os dividendos, mas ainda assim, né? Ó, o pior mês pagou 384, mas depois ele foi recuperando. E já em 2021, né, ele já estava crescente, teve um resultado não recorrente aí do HGRE, referente a uma venda de um imóvel, então isso aumentaria os dividendos. E o último dividendo pago, 695. Olha aí, R$ 695 em relação a 100 mil investidos, o que dá aí um retorno, né? Vamos fazer a conta de padeiro aqui, dá praticamente aí 0,7% ao mês. Agora, se eu dividir isso pelo valor que eu tenho ali de patrimônio, dá 0,65, que dá 7,8% ao ano. Então, gente, são fundos seguros, né? São fundos tradicionais. A gente viu, né? Não dá para ter assim um ganho enorme, mas é um ganho bem considerável falando só de dividendos. Mas teve ao longo do tempo aí essa valorização do patrimônio. Tem que olhar, claro, que teve a pandemia no meio do caminho, senão esses fundos poderiam estar ainda mais valorizados. Mas o mais importante quando a gente investe num fundo imobiliário não é pensar na oscilação da variação do patrimônio. Claro que isso é importante. Mas quando você compra uma casa e coloca para alugar, você não quer saber se ela valorizou, se ela desvalorizou. O que você quer? Renda, né? Você quer aluguel no bolso no final do mês. E é isso que a gente tem que pensar em relação aos fundos imobiliários. Se a gente comparar o rendimento de um imóvel tradicional e de um fundo imobiliário, o fundo imobiliário ainda ganha. Mas, como eu mencionei anteriormente, com imóvel tradicional você vai ter muito mais dor de cabeça. No caso dos fundos imobiliários, você vai ter a renda ali limpinha para você. Só o que você tem que fazer é o quê? Estudar bem, saber quais fundos são bons, né, no seu critério e incluí-los na sua carteira. Agora, se você não tem, claro, todo o dinheiro, né? Quem que tem 100 mil de repente para investir? Talvez você tenha, mas eu não tenho. Então, com os fundos imobiliários, você pode ir investindo aos pouquinhos, né? Como aquela pessoa que vai comprando, né, tijolinho por tijolinho, vai, né, comprando material, depois vai construindo a casa, até terminar e depois colocar para alugar. Ou tem muita gente que faz o seguinte, né?
junta a renda ali, né, do esposo, da esposa, do filho, da filha, do companheiro, da companheira, e o que faz? Entra numa dívida para poder comprar um apartamento, coloca para alugar, e o aluguel vai pagando meio que a prestação. Mas na verdade você está ali, né, só tapando uma dívida com uma receita. Você não está entrando no lucro ali direto, você vai ter lucro daqui a alguns anos apenas. E qual que é a vantagem dos fundos imobiliários? Que uma vez que você foi lá e comprou algumas cotas, no mês que vem você já recebe o retorno. E não precisa ter muito dinheiro, né, gente? Então, assim, pegando o exemplo da nossa simulação e essa porcentagem que deu, vamos fazer uma outra simulação aqui. Imagina que você se juntou aí com a família, que em vez de entrar numa dívida, você pegou ali R$ 500 teu, 500 da esposa, do esposo, mais 500 de um filho, 500 de outro filho, outra pessoa que mora ali na casa. Aí vocês juntam essa renda toda, vamos dizer que conseguiram ali 2.000. E em vez de ficar pagando prestação, o que vocês vão fazer? Investir os 2.000 todos os meses. E vamos considerar uma taxa aí de 0,65, né, para ser bem conservador. E vamos supor que vocês façam isso aí pelos 4 anos, que é o mesmo tempo que eu dei aí no meu exemplo. Olha só o que vai acontecer. Bom, com um aporte aí de 2.000 e a rentabilidade de 0,65 em 4 anos, o patrimônio acumulado vai ser de R$ 112.238,79. Isso considerando aí, né, sem variação. Claro que pode ser mais ou pode ser menos. E a renda mensal estimada desse patrimônio em dividendos vai ser de R$ 897,91. Olha só, depois de 4 anos, né, primeiro que você não vai ter dívida ao longo do caminho. Segundo, você vai aumentando esse patrimônio. E ao final de 4 anos você já vai ter essa renda, que é uma renda bem interessante. Dá para pagar muitas contas. Mas se você, por exemplo, dobrar o tempo, né, ou triplicar esse tempo, obviamente que o seu retorno vai ser muito, mas muito maior. Agora, o mais importante é você começar hoje, né? E, por exemplo, se a gente pensar que conseguiu acumular um patrimônio de 1 milhão, e isso é possível aí talvez em 15, 20 anos, dependendo da taxa de remuneração que você conseguir, mas considerando para ficar aqui no nosso exemplo de 0,65, você vai ter uma renda mensal de R$ 6.500, o que é, né, acima até acho que do teto da aposentadoria do INSS, se eu não me engano. Ah, mas eu já sei o que você, conservador, vai dizer. Ah, mas eu gosto de imóveis físicos, eu gosto de ver ali, né, o meu investimento, gosto de tocar. Bom, é verdade, os imóveis eles dão uma segurança física. Mas se não for para morar, né, se for um imóvel para renda, o imóvel só vai te dar dor de cabeça, como eu já te falei. E de repente, né, para conseguir uma renda, você vai ter que suar muito. E outra, tendo, por exemplo, um imóvel como investimento, você vai concentrar o seu risco ali. A menos que você tenha muitos imóveis, né? 10, 15, 20 imóveis. Mas vamos supor, né, que você tinha ali 100, 200 mil, comprou um apartamento para poder investir e, de repente, o inquilino decide sair. Você passou de 100% de renda para 0% em um mês. Então, o que acontece, né? Se você tiver apenas um imóvel, também você concentra o risco se algo acontecer. Se pegar fogo, por exemplo, nesse apartamento, nessa casa, você ficou sem o patrimônio, 100% dele foi para o saco. Mas com os fundos imobiliários, não, você vai minimizar esse risco, né? Porque, por exemplo, um bom fundo imobiliário, ele vai ter muitos imóveis. Então, imagina que você, em vez de comprar, né, uma casa, um apartamento, uma sala comercial com 100 mil, né, vamos só usar esse exemplo aqui, você investe em 10 fundos imobiliários diferentes e cada um desses 10 tem 10 imóveis. A gente está falando de 100 imóveis. E se, de repente, 10 inquilinos deixarem esses imóveis, o impacto vai ser apenas de 10% na renda. Portanto, você protege muito mais o seu capital, né? Você diversifica, e essa é outra grande vantagem dos fundos imobiliários. Portanto, se você tiver problemas, vai ser, né, uma fração muito menor aí do seu capital. Bom, outra coisa que é bem interessante também é que os dividendos dos fundos imobiliários, pelo menos até esse momento, eles são livres de imposto de renda, né? Faz muito tempo, né, que se fala em taxar os dividendos, mas se isso acontecer também não vai ser o fim do mundo, porque se você tem um imóvel, dependendo do valor que você recebe de aluguel, você tem que também pagar imposto de renda. Então, meio que ficaria elas por elas nesse sentido. Mas só de não ter a dor de cabeça, né, de cuidar dos imóveis e toda essa coisa, essa burocracia que existe. Ah, outra coisa, a liquidez, a facilidade de você comprar ou vender cotas. Quanto tempo você demora para construir ou comprar um imóvel e depois para vender? Demora demais, sem contar as incontáveis taxas. Com fundo imobiliário, não. É muito mais fácil, né? Em 2 dias, está lá na sua conta, né? O seu nome está registrado, que você é dono daquele pedacinho. Não quer mais, você vai lá,
vende por meio, né, da corretora, no seu home broker, dá para fazer até pelo celular, né? E 2 dias depois, o dinheiro da venda está na sua conta. Muito mais simples. E como é um mercado de renda variável, tem uma vantagem nisso, né? Você pode comprar com desconto. Por exemplo, a gente está no momento agora no Brasil em que muita gente é desesperada, que alguns ativos estão caindo. Para quem tem a visão de investimento para o longo prazo, independente de governos, o que você faz? Quando você tem um bom ativo descontado, você vai lá e compra mais, você aumenta a posição. E aí no final o que acontece? Né? Você comprou algo mais barato, algo que vale bastante e que vai te trazer renda. Então, quando você compara essa renda obtida com o preço pago, você aumenta o que? A sua rentabilidade. Então, o que você está esperando para saber mais a respeito dos fundos imobiliários? Caso você não tenha ideia de onde começar, então eu vou te falar do e-book que eu escrevi. Gente, eu reuni a minha experiência como investidor para ajudar você que está dando os primeiros passos a começar. Lá eu falo a respeito dos erros que eu cometi, falo a respeito de como que eu consegui mudar a minha mentalidade, né, para sair da renda fixa e começar, né, a investir em renda variável por meio dos fundos imobiliários. E eu tenho certeza de que esse material pode te ajudar muito. Clica no link que está aqui no primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo. E eu sei que por meio dos fundos imobiliários é possível sim viver de renda e montar um patrimônio que possa te ajudar lá na frente a se aposentar e desfrutar da sua vida. Mais uma vez eu te peço aí para deixar o like, se inscreva no canal e todas as semanas eu venho aqui para estudar um fundo imobiliário diferente. Ah, tenho a minha carteira pública, né, meu burrinho lá na sombra, que você pode acompanhar pelo Instagram, no Telegram e de vez em quando eu trago aí algumas atualizações aqui também no YouTube. Então, um grande abraço e eu te espero para o próximo vídeo. Tchau!